Desde o início, a Bíblia deixa claro que Deus concedeu liberdade ao ser humano, mas não sem revelar também o caminho da vida. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus declara: Tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Esse versículo mostra que o livre-arbítrio existe, porém acompanhado de direção. Deus não força ninguém a segui-lo, mas apresenta as consequências de cada escolha. A liberdade dada ao homem sempre esteve ligada à responsabilidade espiritual. No Éden, por exemplo, Adão e Eva eram livres, mas receberam instruções sobre o bem e o mal. A presença de limites nunca foi um sinal de controle, mas de cuidado. A liberdade plena não está em agir sem pensar, e sim em compreender que toda decisão molda o destino. Assim, a Bíblia prova que livre-arbítrio é real, mas sabedoria também é. O apóstolo Paulo explica que nem tudo o que desejamos é realmente bom para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 ele afirma: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Esse texto confirma que a liberdade humana existe, mas não foi feita para ser usada de modo irresponsável. Há decisões que parecem satisfatórias no momento, mas que destroem a paz interior, os relacionamentos e até a fé. O livre-arbítrio não foi dado para alimentar impulsos, mas para permitir que cada pessoa escolha entre viver no propósito de Deus ou afastar-se dele. Por isso, a Bíblia não nega o direito de escolha. Ela apenas revela que escolhas imprudentes trazem consequências que podem aprisionar o coração. A verdadeira liberdade floresce quando se escolhe aquilo que edifica. Jesus reforça essa ideia quando declara em João capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a liberdade verdadeira não está em fazer qualquer coisa que a vontade humana deseja, mas em seguir a verdade revelada por Deus. Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas mostra que o caminho da verdade é o único que liberta completamente. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus fala das duas portas, uma larga, que leva à perdição, e outra estreita, que conduz à vida. Ele deixa claro que a decisão é nossa, mas também revela para onde cada caminho leva. As palavras de Cristo provam que liberdade sem direção pode conduzir à ruína, enquanto liberdade guiada pela verdade leva ao propósito. Assim, a Bíblia ensina que seguir Jesus não é perder o direito de escolha, mas escolher a direção que gera a vida. O apóstolo Paulo também afirma que a liberdade pode se tornar uma armadilha quando usada de forma egoísta. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13 está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Esse ensinamento mostra que Deus não retira o livre-arbítrio, mas alerta para o risco de usá-lo contra si mesmo. A carne representa impulsos, desejos e vontades que afastam do propósito divino. Assim, Paulo explica que a liberdade deve ser guiada pelo Espírito, e não pelas paixões humanas. A Bíblia demonstra que, quando alguém escolhe viver segundo seus próprios impulsos, acaba se tornando servo deles. Mas quando escolhe andar segundo o Espírito, experimenta uma liberdade que traz paz, propósito e transformação. A escolha continua sendo humana, mas Deus revela qual caminho conduz à verdadeira vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 está escrito: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, desse mesmo sois servos? A Bíblia deixa claro que toda escolha cria um tipo de direção espiritual. Quando alguém escolhe o pecado, se torna escravo dele. Quando escolhe obedecer a Deus, encontra liberdade e vida. Deus não impede ninguém de agir, mas ensina que escolhas geram consequências espirituais reais. Seguir os princípios de Deus não anula o livre-arbítrio, apenas protege o coração de caminhos que conduzem à destruição. Assim, quando perguntamos por que não posso fazer tudo o que eu quiser, a Bíblia responde: porque nem tudo produz vida. A liberdade dada por Deus foi feita para ser usada com sabedoria, e a sabedoria nasce quando entendemos o propósito de cada escolha. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se essa mensagem falou ao seu coração, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade. Isso ajuda demais o nosso trabalho e leva a palavra mais longe. Que Deus te abençoe.